Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Que alegria podermos então nos reunir, nos encontrar através aqui do nosso canal do YouTube para poder rezar e refletir a palavra de Deus. Nessa quarta-feira da Semana Santa, nesse dia 16 de abril de 2025, estamos esse ano C, e é com grande alegria que nós então vamos meditar e refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25, que vai nos narrar o seguinte: naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come comigo. Põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, enriquecidos nessa semana maior, a Semana Santa, nós temos a oportunidade então de hoje poder meditar e refletir Jesus, que então ele vai ser traído. E olha que interessante, Mateus então inicia o seu evangelho dizendo que Judas estava então procurando como trair Jesus. E se apresenta ao grupo dos fariseus e pergunta: O que vocês vão me dar se eu te entregar Jesus? E aqui então um dado nos chama a atenção nessa frase, nessa pergunta de Judas: o que darei se eu entregar? Esse verbo entregar. E olha que interessante, né? O verbo entregar, ele pode ser, então, refletido de várias formas. Mas a entrega que a qual, então, Judas se refere é poder, então, trair, de dar Jesus, entregar Jesus para os fariseus o matarem. Então, essa entrega não é como a gente se entrega, né, na confiança a uma pessoa, a gente se entrega, né, a Deus, esperando algo dele, rezando, né, por tal situação na nossa vida. Não é essa entrega, é essa traição. E essa entrega a gente pode perceber então que ela traz para nós uma ferida, né, que machuca nós enquanto seres humanos. Por quê? Queridos amados irmãos, vivenciando os nossos tempos, nós constantemente somos entregue também, né, nessa entrega de traição por pessoas. E olha, não precisa ir longe não. Muitas vezes, da onde a gente menos espera, ou seja, dos nossos, da nossa família, de casa, somos traídos também por eles. Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas buscam somente, né, se beneficiar a si mesmo. O egoísmo, o individualismo predomina a vida de muitas pessoas. E nós precisamos, então, vencer isso, porque nessa Semana Santa, muitas vezes nós podemos, então, refletir as atitudes nossas que também são de traição, que são de entrega de pessoas que muitas vezes confiam e esperam em nós. E o que nós fazemos com essa pessoa? Muitas vezes, né, nós então ferimos, magoamos, e a pessoa fica com raiva, não nos perdoa, e aí então aquele relacionamento se torna difícil. Mas olha o caminho a qual então nós precisamos percorrer. Jesus nos ensina qual o caminho. E aí então, os fariseus,
eles negociam e acertam 30 moedas, né? O preço que era pago por um escravo, um dia de trabalho de um escravo. São vários, né, as situações que nós podemos aqui meditar sobre esse valor a qual Jesus então foi entregue. O preço de um escravo. Foi vendido como escravo, vai ser entregue como escravo. É esse o preço de Jesus para Judas. E será que para nós também não é diferente? Será que por tão pouco também nós não entregamos Jesus? Muitas vezes, né, nós somos convidados, por exemplo, a participar. É Semana Santa, vamos para a igreja comigo? Mas eu não posso, eu tenho uma confraternização, eu tenho uma academia, eu tenho isso, aquilo outro, ou seja, nós traímos por tão pouco. Poucas coisas nós traímos Jesus. E muitas vezes nós queremos criticar a atitude de Judas. Mas muitos de nós também temos Judas dentro de nós. É triste a gente falar isso, mas se faz necessário, porque a Semana Santa é para nos santificar e nós precisamos vencer, tirar esse Judas de dentro de nós. E olha só, vamos então para o caminho. Jesus então, olha só, os discípulos então perguntam para Jesus: mestre, quer que faz o preparativo? O que você quer que a gente prepare, né, para a gente celebrar a Páscoa? E Jesus então, ele vai apontar aonde ele quer e como ele quer, e os discípulos assim vão preparar a Páscoa para ele. Então chega o dia de poder então celebrar a Páscoa. Jesus unido com os seus discípulos, ele vai então dizer: olha, um de vós vai me trair. E eles então ficam preocupados, porque muitas vezes a gente trai e não sabe. A gente não sabe que a nossa atitude está traindo a pessoa. Então, os discípulos têm essa preocupação e começam a dizer um a um: serei eu? Serei eu? E aí Jesus vai dizer: olha, aquele que vai trair é aquele então que come comigo no prato. Ou seja, Jesus, né, ele sabe quem é o seu traidor, mas ele não é indiferente, ou seja, ele não menospreza, ele não vira a cara, ele não deixa de falar com a pessoa, mas pelo contrário, ele permanece firme. Por quê? Meus queridos amados irmãos, o erro está na pessoa e não está em nós. O erro da pessoa não pode nos levar a errar também, a pecar também. E muitas pessoas querem pagar o mal com o mal e não é esse o caminho. Eu não posso errar porque o outro errou, pelo contrário, eu tenho que continuar certo na minha convicção, na minha fé, que eu estou fazendo a coisa certa. E depois a pessoa que vai então, tanto que foi o que aconteceu com Judas, o remorso ali dentro dele foi remoendo, que ele não conseguiu então ali achar que a misericórdia de Deus seria capaz de perdoar ele diante de tal traição. E aí ele se suicida. Então, Jesus nos ensina o caminho, não podemos então, né, pagar o mal com o mal, e tanto que Judas chega para ele: mestre, serei eu? Ora, Jesus poderia muito bem dizer para ele: mas você é descarado mesmo, hein, meu? Você sabe que é você e fica me perguntando? Vai logo, faz o que tem que fazer e vamos para frente. Mas não. Jesus então responde na simplicidade: tu dizes, você está dizendo. Então convida Judas a refletir, mas ele então, preocupado com as moedas que ele vai receber, ele quer tramar como e o jeito, a forma de poder entregar Jesus. Mas, queridos e amados irmãos, Jesus é para nós o exemplo de ser humano, tal como o servo sofredor da primeira leitura de hoje. Nós temos o terceiro cântico do servo sofredor, que está lá no capítulo, né? Vamos pegar aqui no Isaías, capítulo, então, 50, versículos de 4 a 9. Terceiro cântico do servo sofredor. E quem é esse servo sofredor? Ora, é uma pessoa que, então, ela busca viver a vontade de Deus. Porque ela foi escolhida, foi chamada, e ela, então, busca ser ali, levar a cabo a sua missão, levar a sério a sua missão. Embora, então, ela é perseguida, caluniada, é chacoteada, leve ali então, né, exclusão. E muitas pessoas tentam até tirar a vida dela. E o que ela faz? Ela então, eu não vou mais fazer isso, eu não quero saber esse negócio mais, não. Pelo contrário, ela sabe que então, ela confia em Deus, que Deus está com ela, e pode vir o mal que for, que Deus vai ajudar ela a vencer, a superar esse mal. Então, é claro que olhando para esse servo, nós vamos encaixar ele plenamente em Jesus Cristo, que é o servo por excelência,
mas também nós podemos e devemos ser esse servo, de confiar na ação de Deus, que nos chama, nos convida a poder mudar, a transformar essa situação, né, a qual nós estamos então vivenciando nesse mundo, né, frio, nesse mundo onde as pessoas são egoístas, individualistas, nesse mundo onde as pessoas já não se relacionam umas com as outras. Agora é tudo através então de ligação de vídeo, mensagem de WhatsApp, ou seja, outros mecanismos que nos afastam das pessoas e a gente não percebe. Porque a gente, então, quando deixa de estar presente com a pessoa, a gente deixa de sentir o que a pessoa diz. Porque muitas vezes você chega para uma pessoa e, fulano, tudo bem? Como que você está? Ah, eu estou bem. Mas se você está à distância, né? Você está ouvindo áudio à distância, vídeo à distância, você não consegue captar que muitas vezes aquilo que ele está dizendo é mentira. Que por trás ali tem alguma dor, algum sofrimento, e você estando presencialmente, o nosso coração, ele capta, porque ele é um ultrassom por excelência, né? Consegue captar então a dor e o sofrimento do outro. Sabe quando o outro está mentindo para você. É que nem a mãe, né? Quando o filho chega em casa e tem alguma coisa errada, ela só pelo andar do filho já sabe. Então é assim também que acontece conosco, e nós precisamos então estreitar relacionamentos, né? Estar unidos com as pessoas, porque nós podemos confortar, consolar, e muitas vezes então praticar a caridade não é somente dar coisas materiais, não. É estar junto, é ouvir o desabafo, é abraçar, é chorar junto. É isso que a humanidade precisa, e é isso que nós não estamos encontrando em seres humanos. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós precisamos então pedir a Deus que nos ajude a poder então refazer a nossa vida, reconstruir a nossa história, refazer as nossas atitudes. E para isso nós somos então convidados com o salmista de hoje: respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. E é o tempo favorável, é o tempo da Páscoa, é o tempo de mudança, é o tempo de vida nova. Não deixe para depois, porque o depois a gente não sabe se vai ter. O que nós temos é o presente, é o agora. O passado passou, ficou para trás. Serve de então de inspiração para que nós possamos então melhorar, para que nós possamos então ali perseverar. Agora, não podemos ficar presos a coisas do passado, não. O que nós temos é o presente, e o presente é esse momento, é o agora. Então vamos mudar agora, hoje, como nos diz Santo Expedito, né? É hoje que nós precisamos mudar. É esse o tempo favorável que o Senhor então nos concede, porque amanhã não sabemos, amanhã pode ser tarde. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, nessa quarta-feira santa, que nós possamos então olhar para dentro de nós e possamos primeiramente refletir: será que eu não estou traindo Jesus também? Será que eu não estou traindo a minha esposa, os meus filhos, o meu patrão, o meu amigo? Será que eu não estou traindo também? Será que eu também não tenho Judas dentro de mim? Será que eu também não preciso me libertar disso? Vamos então pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me a tirar esse sentimento, esse desejo de traição, de coisas ruins para a vida do meu irmão. Não, eu quero coisas boas. Eu quero ser novo, eu quero ser nova. Essa deve ser a nossa intenção, para que assim nós possamos colher os frutos da ressurreição já no hoje da nossa história, e possamos assim então celebrar Cristo que venceu, e nós também vencemos junto com Ele, porque nós desapegamos de toda a traição, desapegamos então de toda questão de preocupação somente conosco. Eu também consigo olhar para o irmão, eu quero me aproximar dele, eu quero estar junto com ele. É assim que nós vamos então construindo e sendo Cristo na vida dos nossos irmãos. Então, que o Senhor nos ajude e que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, para que nós possamos então ter coragem e ousadia de poder então provar a mudança que vem de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui em nosso canal. E eu peço a sua ajuda, me ajude a compartilhar, divulgar esse vídeo, para que outras pessoas também acolham essa mensagem da Palavra de Deus. E para que nós possamos, então, continuar nessa caminhada, nos santificando nessa semana. Não perca, então, o próximo vídeo, que vai estar aqui, ó. Vou deixar aqui a orientação para vocês, para que nós possamos, então, continuar e alimentar-nos da Palavra de Deus, que vem nos enriquecer a cada dia de nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Santa Luzia e Santo Expedito, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. E espero por você. Clique aqui.